Eu vi agora uma cientista política portuguesa falando uma coisa interessante sobre a natureza do fascismo, que ela acha que se aplica para essa nova roupagem, que é a recuperação de um passado. O Hitler queria um acerto de contas com o Tratado de Versalhes e a humilhação da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. O Mussolini também, com a recuperação da grandeza de Roma, etc. e tal, e traz um problema para o mundo de hoje, antigo. Está faltando, na opinião dela, nós ganharmos a ideia de que precisamos melhorar o mundo agora. Porque esse pessoal vive disso. No caso do Bolsonaro também, acertar as contas com a anistia, sei lá, e tudo que ele encara como um descompasso da esquerda com relação ao que aconteceu aí nos últimos governos. Você concorda com essa leitura, que tem um mundo para se consertar agora e que a gente tem que trabalhar com ele agora, com os problemas de hoje, e que eles tentam empurrar para trás? Nós temos que entender o que é isso. Por isso que eu não gosto quando chamam eles de conservadores. É verdade. Conservadorismo é uma forma moderna de pensamento que adota alguns elementos do iluminismo, inclusive. O conservadorismo inglês, que foi estabelecido por Edmund Burke, nós temos que lembrar, Burke era um liberal, não era um conservador. O conservadorismo se forma, o conservadorismo moderno na Inglaterra, que é a base, eu acho que, da formação do conservadorismo nas democracias do mundo, ela se forma quando os Tory, que era um partido Tory, que era o partido conservador, adota vamos dizer, a formulação ideológica do Burke, né? E qual que é a lógica do conservadorismo? É a manutenção das instituições, do Estado de Direito. Eles defendem o Estado de Direito. Eles defendem a preservação do meio ambiente, pra você ter uma ideia. Quer dizer, e submetem, vamos dizer, uma visão de justiça às coisas, né? Aonde eles são muito atrasados é não aceitar, é chamar de racionalismo o constitucionalismo, quando não é isso, não é o racionalismo, é racionalidade, é diferente. Isso eu não vou debater agora, mas e aí é o grande furo deles, e muitas vezes o conservadorismo acaba caindo no colo da extrema-direita, porque prefere se aliar com os reacionários do que se aliar com o centro, com a centro-esquerda, etc. É o que houve na Alemanha, por exemplo, né? Mas, de qualquer forma, conservador acredita que, em lugar do racionalismo que eles chamam, que governa a política para os liberais e para a esquerda em geral, nós formulamos projetos de futuro, e isso eles acham que é uma forma autoritária, porque eu imagino uma realidade futura e não levo em conta as ocorrências negativas que sempre ocorrem quando a gente tenta implementar algo na realidade. Então eles falam, é preferível manter as instituições que estão testadas pelo tempo e que já foram testadas pelo século, com todas as deficiências que elas têm, mas elas já foram testadas, então elas funcionam melhor. É preferível fazer pequenas reformas nessas instituições, não é reformismo, é mexer o mínimo possível. E ficar parado, eles propõem uma atitude reativa em relação à política. O que a gente está tratando quando fala de bolsonarismo, de trumpismo, dessas novas formas de extrema-direita, não é conservadorismo, é o reacionarismo. É uma proposta de revolução, entre aspas, de ruptura violenta com o que está posto, para retornar ao passado. Em vez de ser uma ruptura, uma revolução para construir um futuro, é uma ruptura para retornar a um passado idílico, um passado imaginado. E isso não é novo. Existe no interior da modernidade algo que a gente sempre deu muito pouco valor, devia ter dado mais como objeto de estudo, que é o chamado pensamento antimoderno. É uma série de pensadores que construíram uma tradição pouco vista pela gente, a gente desprezou, e é um erro ter desprezado, né? Autores como Demais, Tribonaldo, Donoso Cortez, etc., que construíram uma tradição antimoderna, uma crítica à modernidade, e um desejo de retornar a uma Idade Média idílica. Eu fazendo a pesquisa lá no Brasil Paralelo, que é aquele site da extrema-direita, é exatamente isso. Por exemplo, você pega lá, Kiko, documentários que fazem crítica à arquitetura moderna, elogiando a arquitetura da Idade Média. É verdade isso. E eu vi lá figuras da internet, jovens aí,
dessa extrema-direita defendendo a volta à Idade Média claramente, quer dizer, não a volta no sentido do voltar à máquina do tempo, mas as instituições da Idade Média, né? Por exemplo, descentralização, acabar com o próprio Estado Nacional, alguns defendem. Né? Então, você ter comunidades. Né? Então, isso é idílico. Eles imaginam uma família, por exemplo, falam da família para caralho, como se a família do passado fosse boa. Vamos ver o que era a família do passado, onde a gente pode ver, que é na política e no direito. O Código Civil de 1916, ele estipulava o homem como chefe da família, que tinha o poder de disciplinar fisicamente a mulher e os filhos, bater na mulher e nos filhos. O estupro não havia no interior do casamento. Era chamado débitum conjugal. Era assim que o Código Civil tratava. Ou seja, o direito do homem de exigir sexo da mulher. Pra você ter uma ideia, Kiko, se o estuprador casasse com a vítima do estupro, ele era imunizado de pena. Não podia ser punido. Era considerado inimputável ali naquele crime. Né? Ou seja, havia uma permissão legal para se cometer estupro no interior do casamento. Ou seja, era o império da violência. Né? Tudo bem que a maioria das pessoas não cometiam isso, que a maioria das pessoas não são insanas. Né? Mas a ordem jurídica permitia. Né? Então, isso é que é a família que eles defendem. O que eles chamam de feminismo, porque o que eles chamam de feminismo não é o que a gente entende de feminismo, mas o que eles chamam de feminismo e criticam imensamente foi o movimento de civilização das relações familiares e interpessoais. O feminismo, as mulheres sufragistas, elas conseguiram o direito a voto para melhorar e civilizar a vida humana. Vamos ser aqui objetivo. Para acabar com a violência no interior da família. Família de amor é a família feminista, não é essa família antiquíssima, trágica. Né? Então, eles têm uma ideia idílica do passado. Sabe o que eu fico pensando? De falar para eles, tudo bem, vocês querem voltar com a Idade Média, então vão limpar a bunda com a própria roupa. Uhum. Porque era isso que rolava. A ideia da intimidade e da individualidade surge na modernidade. As pessoas dormiam todas juntas. Vai ver a vida como é que era lá. Não a vida da nobreza, do que eles chamam de elite natural, que todos eles se acham pertencentes. Ninguém se coloca como não membro da elite natural. Todos se acham pertencentes a isso, né? Que é quem vai comandar a sociedade. Mas e aí? E quem não é? Né? Veja como vivia. Né? Então, é uma ideia idílica do passado que essa turma adota. Por exemplo, havia um etos único na Idade Média. Como é que eles vão fazer? Católico e protestante vão se matar? Porque não dá para conviver. No modelo de Idade Média, não dá para ter protestantismo e catolicismo. Um dos dois tem que mandar, tem que ser um etos único. Então, eu tô assim, veja, é um monte, não tem nenhuma consistência essa volta ao passado. É um passado idílico, romântico. Né? O romantismo foi uma forte influência, em especial o romantismo epistolar do século XVIII influenciou muito essa forma reacionária de pensamento. Trumpismo, bolsonarismo é uma certa continuidade no cotidiano de hoje dessas formas de pensar. E então isso, na realidade, não tem nada de novo o que essa intelectual falou. Ela está só observando que há aí um movimento que é reacionário, não conservador.